Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta quarta-feira, 24 de outubro. Nós temos como participantes, comentaristas hoje o Denis Castro, economista, Marcelo Pavão, advogado, e recebemos com muito prazer mais uma vez aqui o secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, ex-ministro, ex-deputado, Aldo Rebelo. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Bom dia ainda, né, Paulo? Bom dia ao Denis, bom dia ao Marcelo, bom dia aos nossos telespectadores e internautas. Uma alegria encontrá-los aqui, meus amigos. O primeiro assunto é a eleição da Prefeitura de São Paulo. Como é que o deputado, o ministro, o secretário vê essa eleição de São Paulo? Entre as eleições municipais, sem nenhuma dúvida, a de São Paulo é a mais importante do Brasil. A eleição de São Paulo ajuda a definir a correlação de forças da política nacional. Não apenas porque é São Paulo a mais importante das nossas metrópoles, é a capital financeira do Brasil, é a capital econômica do Brasil, a capital cultural do Brasil, a capital do futebol brasileiro. Então, São Paulo reúne todas as características para definir, com o resultado da eleição, um pouco o futuro político do Brasil. O mundo entra no Brasil por São Paulo. O Brasil sai para o mundo por São Paulo. Então, São Paulo tem uma relevância muito grande e é natural que a repercussão política da eleição em São Paulo seja uma repercussão nacional. Denis, é uma repercussão nacional, ela ajuda a balizar o caminhamento, vamos dizer assim, das correntes políticas no Brasil, como o Aldo Rebelo definiu. E a gente tem visto uma polarização, sempre esquerda, direita, progressista, conservador, com o rótulo que você quiser dar. Você entende que em São Paulo vai acontecer essa polarização, Denis? A tentativa é que ocorra, né? A gente observa que os candidatos eles estão buscando isso ao mesmo tempo que os pré-candidatos, pré-candidatos. O atual prefeito ele tenta fugir um pouco, mas ele acaba, por conta das alianças e apoios, ele acaba sendo pressionado, inclusive, pelos bolsonaristas, né? A gente vê uma pressão muito grande até para ele tomar posição pró-Bolsonaro, que ele acaba ficando um tanto reticente. E a minha questão é quanto que as alianças vão acabar influenciando nessa eleição de São Paulo. Então a gente está observando nas pré-candidaturas muitos movimentos, muitas possíveis formações, e muitas pessoas que são do mesmo campo querendo fincar sua bandeira de pré-candidato. Aldo, você convive com o prefeito. Ele está, como diz o Denis, reticente em relação ao bolsonarismo? Não deveria estar, porque numa eleição como numa guerra, todo aliado é bem-vindo. E a aliança do prefeito é uma aliança heterogênea, a partir do seu próprio partido, que tem 3 ministros no governo do presidente Lula, que integra a base de sustentação do presidente Lula. Entre os partidos que apoiam o prefeito e a sua reeleição estão alguns que integram o governo do presidente Lula. O PT tem ministério, a União Brasil tem ministério, o PSD tem ministério, ou seja, todos os republicanos têm ministério. Como é que você pode querer que uma eleição tão heterogênea seja polarizada? Só quem tem interesse em omitir quem é o seu candidato. Repetir um terceiro turno da eleição presidencial em São Paulo. Eu acho que isso é impossível, porque o PMDB, o partido do prefeito, inclusive no segundo turno, majoritariamente apoiou a eleição do presidente Lula. O Solidariedade, que apoia o prefeito, apoiou o presidente Lula. Uma parte do movimento sindical, que apoiou a eleição do presidente Lula no segundo turno, agora está apoiando o prefeito.
Então é natural que essa aliança heterogênea, que conta também com o apoio do ex-presidente Bolsonaro, tenha essa marca e essa característica e esse traço, que não é o da polarização, é o da união e aliança de forças heterogêneas, que, aliás, diga-se de passagem, é o traço e a marca do Brasil. A marca do Brasil na política não é a divisão do país entre esquerda e direita, entre azul e vermelho, entre preto e branco. A marca do Brasil é a das alianças heterogêneas que permitiram o governo do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula, do próprio Bolsonaro, e estão permitindo agora também a governabilidade do presidente Lula. Então não é polarizando que o Brasil vai encontrar o seu caminho. A palavra heterogênea é muito bem aplicada aí, Pavão? Boa tarde, Paulo, boa tarde, Denis, boa tarde, ministro Aldo Rebelo. Quase que um símbolo nacional, né, hoje da política nacional, essa imensa diversidade de siglas, de ideologias, e no final a gente viu o que aconteceu agora nessa última janela. Fidelidade partidária nenhuma se tem. Né? A pessoa tem fidelidade com os próprios conceitos, com o que está escrito no Estatuto dos Partidos. Eu tenho quase certeza que a maioria nem leu o que está escrito. Então, infelizmente, a gente continua só falando de pessoas e não fala de propostas, não fala de efetivamente. É por isso que aquela coisa, se elege por um partido e até o fim do mandato já está no segundo ou no terceiro. A gente precisa começar a falar sobre esse tema, porque senão a gente sempre vai estar falando de pessoas e não de propostas. Isso a gente sabe que não dá certo. As propostas são muito diferentes em São Paulo, entre os candidatos, entre os pré-candidatos, não é, ministro? Eu não vejo tanta diferença assim, meu prezado Paulo. Por quê? Tomemos aqui o caso do prefeito Ricardo Nunes. Hoje de manhã eu acompanhei numa visita a inauguração de uma escola, o chamado CEL, para 1.000 alunos, com 3 piscinas, com sala de teatro, sala de jogos. Ou seja, a prioridade é a educação. Eu acho que todos os candidatos julgam que a educação tem algum tipo de importância, de prioridade para São Paulo. Eu acho que a questão é exatamente em que nível há o compromisso dessas candidaturas com a democracia, com a luta contra as desigualdades, com a retomada do crescimento do nosso país. E acho que o PMDB tem esse projeto, esse programa muito bem delineado, ou seja, é um partido que não se identifica com soluções extremadas para o país. É um partido que alcança o entendimento do brasileiro médio, aquele que não se conduz por uma definição ideológica radicalizada. Eu acho que, por esse motivo, é que o prefeito e o seu partido, o MDB, tem condições de reunir uma aliança tão ampla como a que está conseguindo reunir para governar e para o seu projeto político de reeleição em São Paulo. Agora, um fenômeno político que é bem visível, e não é só no Brasil, é no mundo todo, é o avanço do pensamento conservador. Eu lembro que há 30 anos, um pouco mais de 30 anos, quando nós tivemos a primeira eleição presidencial, se não me engano eram 22 candidatos, e nenhum deles se identificava com o presidente Sarney da época e com o pensamento conservador que tinha governado o país durante 21 anos com os militares. Hoje, o pensamento conservador se identifica, busca expansão, e a gente vê que conquista eleições. Conquistou na Argentina, conquistou na Hungria, conquistou até nos Estados Unidos uma direita mais extrema com o Trump e também no Brasil com o Bolsonaro. Como é que o ministro vê o avanço do pensamento conservador? Eu vejo como resultado do fracasso
dos chamados governos democráticos ou governos progressistas é enfrentar os dilemas reais da sociedade. O que é que o capitalismo tem produzido nos anos recentes? O capitalismo tem produzido dois fenômenos. Tem produzido riqueza, principalmente no mundo ou na esfera financeira, o enriquecimento daqueles que se dedicam à atividade financeira, e o mundo tem produzido, em larga escala, desigualdade. Então, é riqueza e desigualdade. E quando a desigualdade aumenta, e não está aumentando apenas no terceiro mundo, você olha para uma cidade como Paris, que é uma metrópole do primeiro mundo, ela está cada vez mais parecida com as metrópoles do terceiro mundo, onde há um centro de alto padrão de vida e de consumo e uma periferia cada vez mais empobrecida. Eu acho que o mundo reage a esse empobrecimento. E como esse empobrecimento nasceu e foi construído em governos tidos como democráticos ou progressistas, quem capitalizou a oposição é exatamente os chamados neoconservadores. Mas a minha impressão, Paulo, é que o futuro não pertence nem ao mundo conservador ou à ideologia conservadora e nem à ideologia progressista. Na minha opinião, o futuro pertence, no campo do comportamento e dos costumes, a essa tendência mais conservadora. As pessoas que se apegam à família, as pessoas que se apegam aos valores religiosos, aos valores tradicionais, ao nacionalismo. Isso você pode dizer que é o aspecto conservador do futuro. O outro aspecto é o aspecto progressista, a luta pelos direitos sociais, a luta contra as desigualdades, a luta em defesa da saúde pública, da educação de qualidade, da segurança pública, do transporte, da moradia. Tudo isso que integra a chamada agenda progressista vai ter muito espaço. E creio que o futuro será de quem conseguir combinar o comportamento mais conservador nessa área dos costumes e dos valores com os compromissos progressistas na área dos direitos sociais. Eu acho que é esse interesse que a sociedade, que a humanidade busca. Ninguém é conservador completamente em tudo. Ninguém acha que o mercado vai resolver todos os dilemas humanos como setores conservadores acham. Não, isso aí não tem respaldo na sociedade e na população. As pessoas querem um Estado que proteja os mais pobres, as pessoas querem a saúde pública, a escola pública, a segurança pública, a habitação, a moradia, mas as pessoas querem também preservar valores ligados à família, à religião, à história, à memória, às tradições. É assim que eu vejo o futuro. Por essa razão, não creio que haja um carimbo conservador ou um carimbo progressista para enfrentar esse dilema. A Opinião Litoral para um intervalo bem rapidinho. Na volta, vamos conversar sobre a desinformação, sobre a notícia falsa, sobre a incitação à violência, sobre crimes que são cometidos em enxurradas pelas redes sociais. Fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, que nesta quarta-feira tem como comentaristas o economista Denis Castro, o advogado e jornalista Marcelo Pavão, e recebe com muito prazer o secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, Aldo Rebelo. Marcelo Pavão. Secretário, recentemente o senhor deu uma entrevista para a Infomoney e o senhor abordou assuntos bem delicados. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor declarou, perguntado por que o senhor não apoiaria o deputado Guilherme Boulos à prefeitura, sua resposta foi enfática, boa parte pelas atitudes que ele teve
em 2014, quando o senhor era ministro dos esportes, em relação à Copa, e o senhor ainda fundamentou que o que ele fez deveria ter sido punido com mais rigor, porque foi sabotagem a uma festa que o Brasil fazia para apresentar ao mundo. Na mesma entrevista, o senhor diz que os movimentos de 8 de janeiro do ano passado não foram de atos golpistas, mas sim movimento algazarra, um movimento de pessoas de depredação, mas não atos terroristas, que invadiram o Senado, a Câmara, que o senhor presidiu brilhantemente, inclusive um dos políticos que tem o passado ilibado é o senhor, passando por ministérios, presidência da Câmara, diversos mandatos, o senhor tem um passado ilibado. E o senhor disse que não era terrorismo, que é apenas um ato de vandalismo. Não seriam 2 pesos e 2 medidas? Quer dizer, em 2014 não foi feito depredação nem destruição, o senhor pediu punição mais severa pelo ato de, como o senhor classificou, de sabotagem do hoje deputado Guilherme Boulos. E 8 de janeiro, com toda aquela destruição, e hoje as provas que vêm sendo divulgadas, de toda uma manipulação para que aquilo se transformasse numa praça de guerra, o senhor ainda pensa da mesma forma que 8 de janeiro foi apenas uma arruaça, que mais grave era a voz do Guilherme Boulos em 2014 contra a Copa? Marcelo, em primeiro lugar, o 8 de janeiro não foi simplesmente uma arruaça. O 8 de janeiro foi um movimento de depredação que deve, como eu já registrei mais de uma vez, ser rigorosamente punido. Os baderneiros do 8 de janeiro agiram de forma absolutamente irresponsável, depredando patrimônio público, inclusive patrimônio histórico, e merecem ser rigorosamente punidos. O que eu disse é que eu, quando presidente da Câmara, reprimi um quebra-quebra e uma invasão de um dos movimentos dos sem terra, eu não qualifiquei aquilo como terrorismo nem como tentativa de golpe de Estado. Da mesma forma, não qualifico o movimento Não Vai Ter Copa como terrorismo ou como tentativa de golpe de Estado. O que eu chamo de sabotagem, e foi de fato sabotagem, foi porque, diante do esforço do país, que a Copa do Mundo não era do governo, a Copa do Mundo não era minha, que era ministro do esporte, a Copa do Mundo era do interesse do Brasil, a Copa do Mundo era de Santos, era do Santos Futebol Clube, era de Guarujá, onde ficou uma seleção, era de Manaus, de Porto Alegre, do Paraná, eram dos 20 mil jornalistas estrangeiros que vieram cobrir a Copa do Mundo, testemunhar se o Brasil era ou não capaz de realizar e entregar o maior evento internacional que é a Copa do Mundo. Era esse o esforço do país. E não houve movimento Não Vai Ter Copa em nenhum outro país. Não houve na África do Sul, nem na Alemanha, nem na França, nem na Rússia. Por que aqui houve esse movimento? Foi de sabotagem, principalmente contra o governo da presidente Dilma, porque queriam carimbar no governo dela alguma forma de incompetência de gestão, e nada mais apropriado do que carimbar essa incompetência num evento de visibilidade nacional e internacional como a Copa do Mundo. E acho que isso deve receber, de fato, uma punição. Não recebeu na época, deveria ter recebido, como deve ser punido esse movimento do 8 de janeiro. E por que é que eu digo que o movimento de 8 de janeiro não é um movimento golpista? Porque ele não ameaçou em nenhum momento a tomada do poder do país. Você não tinha ali um tanque de guerra, um carro de combate, você não tinha militares, você tinha civis desarmados, tá certo? Promovendo quebra-quebra, arruaça e baderna, atos que merecem punição rigorosa. Mas dizer que o governo foi ameaçado, nenhum integrante do governo foi ameaçado, nenhum ministro foi ameaçado, nenhum dos integrantes daquela manifestação usou arma para tentar impor uma solução de força no país. Então, eu acho que a punição deve existir, deve ser rigorosa, mas está muito longe a ideia de qualificar os atos de 8 de janeiro como
tentativa de golpe ou terrorismo. Eu acho que terrorismo e tentativa de golpe exigem o preenchimento de requisitos que não estavam presentes naquele momento e naquele episódio. Mas, ministro, a gente resgatando a história, o Império caiu, o golpe de Estado que instituiu a própria República foi perpetrado sem um único tiro ter sido dado. O imperador estava em Petrópolis e houve o golpe. Inclusive, o próprio chefe do governo provisório estava acamado. Foi feita uma fake news para ele depor. Também, quando houve a tomada do poder pelos militares em 1889, não teve general com cavalo branco na frente, nem tanques na rua, e o Império caiu. Não há um contrassenso entre o 8 de janeiro e outros golpes, como o de 1930, por Getúlio Vargas, que amarrou no obelisco os cavalos para demonstrar a troca de poder? Também não houve tiro. Não está tendo um contrassenso, ministro, entre os fatos históricos e a leitura recente que está sendo feita sobre alguns aspectos políticos em relação ao 8 de janeiro? Não. Tomemos os dois casos que você citou. 1889, a proclamação da República. Primeiro, que havia à frente do movimento, num primeiro momento, um herói nacional, que era o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, presidente do Clube Militar, herói da Guerra do Paraguai, que foi buscado em casa para subir num cavalo e, à frente de uma tropa, proclamar a República e decretar a queda do Império. Foi seguido exatamente pelo ajudante geral do Exército, que era o comandante do Exército, que era o Marechal Floriano Vieira Peixoto, que veio a ser o segundo presidente da República. Então, você não pode comparar lideranças do ponto de vista político inexpressivas, não sei nem se pode qualificar de lideranças, aqueles baderneiros do 8 de janeiro, com o movimento republicano que reuniu as duas principais lideranças das Forças Armadas e, à frente das Forças Armadas, o Deodoro e o Marechal Floriano, o proclamador da República e o consolidador da República, decretaram o fim do Império. E em 30, quem conduziu o movimento, além de um grande líder político do Rio Grande do Sul, que tinha sido candidato à presidência da República, que era o Getúlio Vargas, você tinha o general Pedro Aurélio de Góes Monteiro, que foi o condestável do Estado Novo, que foi o chefe militar. Chefe militar é pouco, porque, na verdade, essa Revolução de 30 foi conduzida por dois caudilhos. Um civil, que era o Getúlio Vargas, e o caudilho militar, que era o Góes Monteiro, aliás, conterrâneo do Deodoro e do Floriano, que também era alagoano. Então, o Góes Monteiro conduziu a rebelião dentro das Forças Armadas, tanto que teve uma grande influência no governo do Getúlio, o Góes Monteiro, o general Góes Monteiro. Por essa razão, foi cognominado o condestável do Estado Novo, e você não pode comparar esse movimento de 30 com esse arremedo de baderna e anarquia que foi o 8 de janeiro, meu prezado Marcelo. Agora, veja, há uma grande diferença também em relação a esses movimentos, em relação ao 8 de janeiro, foi a parte prévia, que foi a difusão de notícias falsas e enxurradas no Brasil inteiro, o fenômeno que acontece no mundo todo, e que é, Denis, uma preocupação para a eleição atual, não é? É uma preocupação para a eleição atual, uma preocupação para a sociedade no mundo inteiro, né? O mundo inteiro está buscando resolver essa questão da desinformação e das fake news. E essa questão do 8 de janeiro, voltando porque ela teve relacionada a isso, a essa questão da desinformação, houve o candidato à época, a vice-presidente derrotado, o Braga Neto, ele encontrava essas pessoas e falava: esperem, tenham calma, alguma coisa vai acontecer. Ou seja, houve figuras do governo Bolsonaro e o próprio silêncio do Bolsonaro que incentivaram a difusão dessas notícias e que, sob investigação atualmente da Polícia Federal,
do Ministério Público, eles estão apurando quem estava envolvido e se houve realmente uma tentativa de insurreição, de golpe por conta disso, porque houve figuras do governo e figuras que concorreram à eleição que fomentaram essas informações e alimentaram essas pessoas, ou seja, então é uma questão que é importante a gente combater, e eu gostaria de perguntar o seguinte: qual que é o impacto disso no cenário e como é que os políticos vão reagir a essa questão da desinformação? Porque muitos dos que se elegeram na eleição passada se beneficiaram disso. Então, você cobrar desses políticos que eles combatam a desinformação, como é que a sociedade fica, né? Qual que é a expectativa, sendo que muitos foram eleitos por conta da desinformação? Exatamente, porque existe a criação de uma bolha que garante a eleição quando a votação é proporcional, não é, ministro? Meu prezado Denis, meu prezado Paulo, meu prezado Marcelo, em primeiro lugar, a fake news tem que ser combatida. Claro, se for usada eleitoralmente, tem que ser caracterizado o que é a fake news como crime eleitoral, mas resta aí uma vasta dúvida sobre o que é que define, do ponto de vista jurídico, a fake news. Uma promessa de campanha é fake news? O Brizola desconfiar das urnas eletrônicas, como desconfiava, é fake news? O ex-candidato à presidência da República, Aécio Neves, entrar na justiça para dizer que as eleições de 2014 foram fraudadas, isso também é crime de fake news? Então, eu acho que é preciso caracterizar de forma adequada para que a fake news não seja apenas o resultado ou o produto da interpretação de um juiz, seja ele de primeiro grau ou seja um juiz do Supremo. Por quê? Quando eu estudei Direito, o meu professor de Direito Civil dizia: Aldo, leia o Código Civil, mesmo que você não tenha vocação para advogado, mas leia, porque se você gosta de redigir, se você prefere ser jornalista no futuro, não tem nada redigido com mais clareza, não tem nada que usou melhor o vernáculo do que o Código Civil. E por que o Código Civil tinha que ser redigido com tanta clareza pelo Clóvis Bevilacqua? Exatamente para não deixar margem de interpretação para o magistrado, para o juiz. A lei não pode ficar submetida à interpretação do magistrado. A lei tem que ter clareza tão grande que o magistrado não possa usá-la de acordo com a sua interpretação ou com a sua vontade. Eu acho que essa é que é a questão, definir o que é fake news, o escopo da fake news, para qualificá-la ou não como crime, porque o uso disso é muito antigo. A Guerra de Canudos foi produzida por uma fake news. Disseram que aqueles agricultores, aqueles camponeses sertanejos lá do sertão da Bahia queriam derrubar a República, reinstaurar a monarquia, plantaram nota nos jornais, disseram que chegariam armas no porto de Buenos Aires, que seriam internalizadas no Brasil para serem usadas pelos conselheiristas, pelos sertanejos, para derrubar a República. Tudo fake news para justificar a repressão, ou melhor dizendo, o massacre contra aqueles sertanejos. Então, é preciso combater a fake news, mas é preciso deixar que essa definição não fique apenas para o magistrado, que isso seja definido em lei e que o Estado seja o ente que vai fiscalizar, porque ficar somente o magistrado dizendo isso aqui é, isso não é, isso pode, isso não pode, eu acho que pode se transformar em um instrumento de controle e de censura que é incompatível com a democracia e com a liberdade, que é o que eu sempre defendi. Eu vivi num tempo que tinha censura, tá certo? Eu acho que isso o Brasil não deve reproduzir a nenhum pretexto. A tecnologia, ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? Dizem que Santos Dumont, por exemplo, um dos inventores do avião, ficou muito triste quando o avião foi usado para despejar bombas em cima de cidades. E a rede social, a internet, elas são usadas para divulgar em massa
O que antigamente, como disse o ministro em relação a Canudos, era boato, né? Mas de qualquer maneira é informação falsa e enxurrada, criando bolhas, e a gente não sabe lidar com isso direito ainda. Ministro Aldo Rebelo, muito obrigado pela participação no Opinião Litoral e boa sorte na continuidade de uma carreira que, como disse o Marcelo Pavão, é ilibada. Muito obrigado, Paulo, obrigado ao Denis, obrigado, Marcelo. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta quarta-feira, nos 2 primeiros blocos nós recebemos a participação do ex-ministro da Defesa, ex-deputado federal, presidente da Câmara, secretário de Relações Internacionais de São Paulo, Aldo Rebelo. Nesse bloco participam comentando, analisando as notícias com você, o Denis Castro, economista, o Marcelo Pavão, advogado e jornalista. Uma notícia que é interessante, Pavão, da área criminal, é que o exame criminológico do Alexandre Nardoni, condenado em 2008 a 30 anos de prisão pelo assassinato da filha, um crime que comoveu o país. A filha foi atirada do 6º andar de um edifício em São Paulo. O exame criminológico, que tem assistente social, psicóloga, psiquiatra, indicou que ele está apto para regime aberto, cumprir o restante da pena em regime aberto e conviver em sociedade. Então, Paulo, essa discussão, essa situação que o Alexandre Nardoni vive, ela é emblemática para a gente colocar na mesa de debates um assunto que a gente sempre vai colocando para baixo do tapete, vai postergando, que é a efetividade da pena e os efeitos após o cumprimento da mesma. Ou seja, pessoa, no caso em tela do Alexandre Nardoni, foi condenado por ter jogado a filha pela janela. Tá? Ele foi condenado no caso de comoção. Ele foi preso, foi processado, julgado, condenado, ficou recluso, cumpriu todos os trâmites que deveria ter cumprido na sua pena, agora foi avaliado por técnicos e que chegaram à conclusão de que ele tem condições de ir para o regime aberto. Pois bem, é isso que a sociedade quer? A sociedade se dá por satisfeita? A sociedade tem como já restituído todo o dano que ele cometeu? A gente precisa debater isso. Por 2 motivos. E aqui não estou defendendo Alexandre Nardoni nem acusando. Estamos só levantando hipóteses. Uma, se ele cumpriu a pena, ele já respondeu à sociedade. Então, ele vai continuar sendo penalizado, sendo banalizado pela sociedade. Ah, mas ele fez isso. Não, peraí. Ele cumpriu o que a lei determina. Então, a gente precisa começar a discutir a efetividade da pena. Será que a sociedade se dá por satisfeita? E o outro lado, a pessoa que sai da cadeia, cumprindo a sua pena, por que que ela não é restituída? Por que que ela não tem caminhos para voltar à sociedade? Então, enquanto a gente não colocar isso na mesa de debate, Paulo, a gente vai condenar a prisão perpétua, mesmo que a pena seja bem menor. Nós vamos continuar achando que a justiça não chega. Então, a gente precisa discutir se o tempo de prisão, os benefícios, as progressões, se as penas aplicadas são efetivas ou não. A gente não discute isso, Paulo. E por que a gente não discute isso? Parece um mantra que a gente fala, mas o ex-ministro Aldo Rebelo falou agora há pouco do brilhantismo de Clóvis Bevilacqua ao escrever o Código Civil em 1916. E nós temos um Código Penal de 1940, que não prevê mais essa história, que não está nas suas entrelinhas, não está prevendo a efetividade das penas. Então, é aquela coisa, eu, enquanto cidadão, tenho totais reservas contra uma pessoa que atira a filha pela janela. O seu volta ao convívio. Mas, ora bolas, se ele cumpre a pena, por que não?
E aí a gente fica naquela coisa, vende mais porque é fresquinho porque vende mais. É um debate que não é fácil e não é uma resposta óbvia, mas ele precisa existir. E tem um aspecto aí interessante, Denis, de analisar, que é o seguinte: tem o criminoso que fica famoso pelo crime que cometeu, ou que já era famoso antes de cometer o crime, e tem o criminoso anônimo. Na verdade, o perdão pela prisão social fica mais fácil para o anônimo do que para o famoso, né? Com certeza, é uma questão do efeito psicológico, né? Uma sociedade não sabe que foi criminoso, a maior parte da sociedade não vê perigo, e outro, como é o caso do Nardoni, como é o caso da Suzane von Richthofen, os irmãos Cravinhos que ajudaram a cometer o crime, você sabe a crueldade, a capacidade criminosa daquelas pessoas, e a sociedade fica com medo que aquela pessoa possa atentar contra a sua vida, contra o seu patrimônio, contra qualquer outra coisa que seja. Então são questões aí delicadas, e isso também deveria implicar na questão que a gente falou hoje, questão política, questão das eleições. Nós vemos muitos políticos que já foram condenados por corrupção sendo reeleitos e ainda tem fã-clube. Ou seja, o brasileiro ele precisa analisar, né, se ele é fã de um corrupto específico, ou se ele é realmente contra a criminalidade, ou dependendo de quem for o criminoso, ele tem certa simpatia. Se ele se identifica com o criminoso com algumas características e algumas bandeiras que ele diz defender. Então a gente precisamos de um novo Código Penal, precisamos de leis que atendam à demanda da sociedade, né, o que a sociedade espera como punição a essas pessoas e como proteção, porque a punição é uma forma de você proteger a sociedade daquele criminoso. E tanto na questão da corrupção quanto na questão desses outros crimes hediondos, que na minha opinião, corrupção deveria ser um crime hediondo, a sociedade brasileira precisa fazer uma reflexão e buscar uma solução para atender, porque a gente observamos uma insatisfação muito grande da sociedade em relação à punição dos criminosos. Realmente a corrupção deveria ser considerada um crime hediondo, porque ela faz faltar dinheiro para a segurança, faz faltar dinheiro para a saúde, produz mortes diretamente, tanto quanto falta dinheiro para a segurança como para a saúde, e faz faltar dinheiro para a educação também, para a infraestrutura, faz faltar dinheiro para os serviços básicos que o Estado deve prestar para o cidadão. Denis, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele roncou grosso na semana passada que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, era um desafeto pessoal e era incompetente. E é o Alexandre Padilha que faz a interlocução do governo Lula, do governo federal, com a Câmara presidida pelo Arthur Lira. Ele criou uma situação complicada. Depois de conversar com o Lula, ele deu entrevista dizendo que não é bem assim, que ele errou quando ele falou da incompetência, do desafeto. O que aconteceu aí? O Lula é bom de conversa, Denis? A questão do Arthur Lira, quando um político ele entra nessa seara de dizer que o outro é incompetente, leia-se nas entrelinhas, não estou discutindo a competência do Alexandre Padilha. O que ele pediu não foi atendido, ou seja, os cargos que ele pediu não foram atendidos na medida que ele pediu as emendas em troca do que o governo precisava dele no Congresso. E aí quando ele conversa com o Lula, ele volta atrás, por quê? Porque com certeza o Lula atendeu. O Lula fez um afago, porque já ele sai da presidência da Câmara e já sinalizou com coisas que vão satisfazê-lo. Ou seja, aí ele recua. É o que nós observamos muitas vezes nas câmaras municipais também. Normalmente o político, quase 100% das vezes o político que mais bate no governo é aquele que é mais beneficiado pelo governo, porque o governo busca atendê-lo para calá-lo. Ou seja, normalmente a população tem, fulano é combativo. Não, normalmente ele está vendo os interesses dele. Ele está atacando o governo para buscar interesses, como foi o caso do Lira semana passada. Atacou Alexandre Padilha, chamou de incompetente, por quê? Não estava atendendo todos os seus desejos, que já foi muito atendido. E o Lula chega lá, não é que o Lula é habilidoso, simplesmente ofereceu coisas que o satisfaziam e ele recuou. Então essa questão política é mais uma questão mercadológica e de troca do que qualquer outra coisa. Nas câmaras municipais que o Denis lembrou, Pavão, tem um fenômeno interessante, né? Tem vereadores que vão
E quando o prefeito tem 2 mandatos, 7 anos e meio eles vão juntos, 7 anos Sim. e 3 meses. Quando se avizinha a eleição e ele bandeia para o outro lado, aí ele vê um montão de defeito e denuncia e vira combativo, né? Mas, Paulo, é a tal história. Não há fidelidade ao mandato. Assim. Nem vou nem falar de fidelidade partidária, não se tem fidelidade nesse país. Então é aquela coisa, o cara é eleito por um partido dito de esquerda. Tem a fiel torcida do Corinthians. Né? Então, mas nem a fiel. Aí o cara chega, ele entra para um partido de extrema esquerda, depois ele termina de extrema direita, você fala assim, mas espera aí, eu votei porque ele tinha uma bandeira X. Ele agora rasgou essa bandeira. A gente precisa começar a discutir voto distrital misto, a gente precisa começar a discutir fidelidade partidária, a gente precisa começar a discutir parlamentarismo, porque, por exemplo, o Arthur Lira, ele foi primeiro-ministro do Bolsonaro. Ele não era presidente da Câmara, ele mandava no país, é ele que dizia, quem governou o país praticamente, quem sabia o que fazia e o que não fazia, era o Arthur Lira. E a gente fica achando que as coisas são assim, então o Centrão, o que é o Centrão? É um bloco que existe porque existe um mundo fisiológico que não os cobra. Então quem é o Centrão? Não tem nome. É isso. No dia que a gente começar a falar deputado fulano, ciclano, beltrano, deputada tal, aí eles vão começar, não, eu não sou, porque ninguém quer ser identificado com o Centrão. Mas a gente fala Centrão, então quem é o Centrão? Vou para baixo do tapete e ninguém está me vendo. Por exemplo, ontem, na entrevista do Arthur Lira, no programa do Pedro Bial, ele falou que está há 35 anos na Câmara. Eu desconheci a existência do deputado Arthur Lira durante décadas. E o cara estava lá. Tá há 35 anos na Câmara. É isso que a gente precisa começar a pensar. Será que um país precisa do mesmo deputado quase 40 anos numa casa de leis? Por mais inventiva que a pessoa seja, não dá para ter tanta ideia. Ou seja, chega uma hora que aquilo ali virou usos e costumes, virou um feudo. E é por isso que quando cai, por exemplo, ontem, só em emendas, foram liberadas para o deputado Arthur Lira 2,5 bilhões de reais. Não é pouco. Porque ele é o presidente da Câmara. Então, essa barganha promíscua precisa terminar. E só vai terminar quando o povo se manifestar. Porque os políticos, eles querem a polarização, porque enquanto houver polarização, eles continuam no poder. E aí fica, o que está fora quer voltar, o que está dentro não quer sair. E é esse jogo. E a gente briga entre nós. É isso que precisa parar. Se a gente parar de votar com o fígado, talvez a gente melhore. Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral, edição desta quarta-feira. Agradecendo ao Marcelo Pavão, ao Denis Castro, também a presença aqui do ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo. Agradecendo ao trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, aqui depois do Jornal Litoral. E uma ótima tarde de quarta-feira, uma ótima noite de quarta-feira para você que você merece.